Olá pessoal, bem-vindo ao nosso estudo semanal da Bíblia, entre amigos, o lugar onde a gente aprende junto mais sobre o amor de Deus. Temos aqui a Ellen com a gente estudando, uma grande amiga, enfermeira, mãe, esposa, cristã. Estou muito feliz de tê-la aqui com a gente. E hoje a gente vai estudar um assunto muito especial, o assunto do sábado. Um assunto que é o pilar para a nossa igreja, um assunto que muitas vezes a gente limita a questão do dia, se é o sábado, se é o domingo, enfim, que é uma coisa muito importante, mas que nessa lição dessa semana tem um enfoque todo especial voltado para a questão da redenção, de como o sábado pode nos apontar para Jesus e melhorar e aumentar o nosso relacionamento com Deus. Então, Ellen, eu gostaria de começar com você olhando no começo do começo. Porque muitas pessoas de outras religiões, às vezes até adventistas, têm essa dúvida, né? Eles falam assim, será que o sábado não foi criado só para os judeus, não é? Por causa dos 10 mandamentos e tal. E a gente sabe que quando a gente olha no começo do começo, que é o Gênesis, né? A história do Gênesis, já existia lá uma referência muito forte, muito importante sobre o sábado, né? Então, vamos dar uma olhadinha em Gênesis 2:1, para a gente começar a nossa conversa aqui. Eu vou ler rapidinho e aí eu já passo para você, que eu quero ouvir o que você tem para dizer. Vamos lá. Gênesis 2:1-3. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então vocês vejam que é curioso como diz que Deus criou toda a sua obra, concluiu e depois ele foi descansar no sétimo dia. Então é como se ele tivesse criado tudo, mas no sétimo dia ele cria mais uma coisa que é uma coisa totalmente intangível, que é o descanso, não é? Então eu fico pensando, Ellen, por que será que tantas pessoas acham que o sábado foi feito só para os judeus e perdem essa bênção de ver o sábado na criação? O que você acha? Eu acho que muitas vezes a gente se prende quando a gente fala que sábado é uma questão de mandamento, a pessoa começa do mandamento em diante. Quando você começa do mandamento em diante, você cai ali numa época da vida, num ano histórico, em que a comunidade judaica já foi estabelecida e onde Deus escreve regras para essa comunidade judaica. Então, quando você se refere ao sábado como parte do mandamento, às vezes a gente tende a começar pelo mandamento. Só que a gente precisa lembrar de uma coisa. O quarto mandamento, mesmo o quarto mandamento para os judeus, começa com uma palavra. Lá na Bíblia começa com lembra-te. Ora, se Deus está falando lembra-te, é porque tem alguma coisa para se lembrar. João, você lembra aquele dia que eu e você a gente foi jogar tênis? Você Tem que ter lembra? havido o evento, né? Você lembra, João? A gente já foi jogar tênis? Você lembra que a gente foi? Não, nunca fomos, não. Por que você não lembra? Porque nós nunca fizemos isso, A né? gente nunca fez isso. Então, quando Deus fala lembre-te, é assim, ó, sabe aquilo que você tem feito, que foi estabelecido na criação do mundo? É uma coisa que precisa continuar a ser feita. Agora, tá uma coisa aqui para vocês não se esquecerem. Lembrem-se de santificar esse dia, né? E interessante que você falou da Semana da Criação, você falou uma referência, é mais do que uma referência, na minha opinião, porque no primeiro dia Deus criou, do primeiro ao sexto dia Deus criou coisas específicas. Engraçado que, não sei se você já ouviu falar, João, no termo quiasmo, os quiasmos bíblicos. São estruturas bíblicas nos quais alguns capítulos são escritos. E a Semana da Criação é um quiasmo. Quiasmo é quando a estrutura de um salmo, por exemplo, elas são paralelas, o início com o final. Está aqui um salmo, né? O primeiro verso até o 5 até o 10, digamos aqui. Quando você faz isso aqui, quando você compara o 5 com 1, o 5 com 1, né? Eles são complementares, né? Eles se complementam. E a Semana da Criação é um quiasmo. No primeiro dia, Deus criou, enfim, só um exemplo, né? No primeiro dia, Deus criou a luz. Nos 3 primeiros dias, Deus criou os espaços. Nos 3 próximos dias, Deus preencheu esses espaços. E no 7º dia, que é um dia singular, que é o dia ímpar, Deus criou o sábado. Então, lindo, o sábado, né? Não existiu, o sábado foi criado. E foi criado para que a gente aproveitasse essa paridade do espaço com as coisas que foram feitas no espaço, né?
foi criado para você olhar para trás, foi criado um tempo no espaço para você olhar para trás e observar a criação. Então, o sábado não começou nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foi um lembrete de uma coisa que Deus já havia estabelecido na semana da criação para toda a humanidade. E o Porque não curioso é existem judeus na criação, né? sim. E o curioso é que a lição diz assim que o sábado tem sido uma universidade no tempo em que fomos introduzidos e continuamos estagiando por toda a vida nos caminhos do reino de Deus. Então é uma oportunidade que temos, né, de aprender sobre o amor de Deus e a criação, né? Porque imagine, por exemplo, que Adão e Eva no primeiro sábado, imagine quantas coisas eles tiveram que aprender, né? Quantas coisas eles tiveram que descobrir pela primeira vez, né? E o sábado é essa universidade no tempo, né? Uma coisa interessante também que eu notei na lição fala sobre a história do maná, né? E o maná foi aquele episódio, né? Logo depois do Êxodo, em Êxodo 16, onde o povo de Israel sai do Egito, né? Aí eles estão precisando de comida, estão reclamando, aí Deus manda, né? O pão do céu cair, certo? Agora, note que isso foi no capítulo 16, e os 10 mandamentos foram escritos no capítulo 20, e já no capítulo 16, já se falou do sábado. É mais um fato que nos diz que o sábado existia antes dos mandamentos, né? E o que é curioso é que mostra-se de uma maneira bem clara, né? Que o sábado é o dia de descanso, né? Se a gente olhar, por exemplo, se quiser acompanhar comigo, em Êxodo 16, vamos ver 16 a 19, e lendo um pouco ali. Diz assim: ninguém deve guardar para a manhã seguinte, ordenou Moisés, porque era para ser colhido diariamente, né? Todavia, no verso 20, todavia alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte, mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés virou-se contra eles. Aí eu vou avançar um pouco, vou olhar no verso 23, né, que diz assim: foi isso que o Senhor ordenou, que amanhã será o dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem e guardem o que sobrar até a manhã seguinte. Quer dizer, era para se guardar, era para não guardar nada, e alguns guardaram e estragou. Mas no sábado eles podiam fazer o quanto quisessem para sobrar para o sábado, que o sábado era o dia de descanso. E já no verso 27, ainda alguns já quebraram, disse assim: apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolher, mas não encontraram nada. Então, a pergunta que não quer calar é: por que a gente quer, como ser humano, tanto quebrar o sábado, né? A gente pensa hoje no que o sábado, né? O que eu posso, o que eu não posso fazer no sábado. Mas eu não imagino que Adão e Eva, quando estavam com Deus, ficavam pensando assim, né? Porque Deus estava com eles ali em presença, né? Na santidade deles ali antes do pecado. Eu não acho que eles estavam esperando Deus ir embora para fazer as outras coisas, né? Então, quer dizer, em algum momento houve essa ruptura, né, do pecado, onde às vezes parece que temos que fazer força para ficar na mentalidade do sábado, né? Não sei se você nota isso na sua família, mas às vezes a gente tem essa dificuldade de não ver a hora de acabar o sábado para fazer nossas coisas, mas uma coisa interessante, não deveria ser assim, né? Não sei se você tem algum pensamento com relação a isso. Eu acho que essa ruptura, mais do que uma questão de tempo, é uma questão de santidade pessoal. E santidade pessoal, eu digo assim, o quanto você tem buscado a Deus, o quanto você está sendo influenciado pela santidade de Deus, né? O sábado, a semana tem que olhar para o sábado. Se a nossa semana olha para nós mesmos, para o nosso trabalho, para dentro de casa, e a gente perde de vista o sábado, e o sábado pega a gente de surpresa assim no final da semana, e a gente está uma lista de rotinas e de tradições que a gente precisa seguir para guardar, para cumprir, para dar essa imagem de cumprimento do sábado, então você não está cumprindo o sábado, você não está guardando o sábado, porque o sábado, muito mais do que uma sucessão de tradições, uma sucessão de coisas que devem e não devem ser feitas, o sábado é a culminação de uma semana inteira em que você buscou a Deus e que Deus foi seu provedor. E no sábado é o dia que esse provedor te dá uma chance de você descansar, de você se deleitar nele. O problema é que a gente vê o sábado como um dia deleitoso para nós. O que é deleitoso para mim?
Deleitoso para mim é ficar no meu celular o dia inteiro nas mídias sociais, porque isso não é pecado, não está escrito na Bíblia que é pecado ficar o dia inteiro no Instagram no sábado, entendeu? Ficar sábado o dia inteiro para mim é dormir o dia inteiro na minha cama, porque eu tô cansado da minha semana. Quando Deus fala sobre um sábado deleitoso, é o deleite nele. Para quem está conectado com Deus, não existe nada mais deleitoso, mais gostoso do que você curtir a experiência, uma experiência especial de aproximação com Deus, junto com a sua família, em serviço ao próximo, junto com seus amigos, essas experiências ricas. Mas elas só fazem sentido quando realmente nosso coração está conectado com Ele, não de sábado, mas durante a semana. Então, sábado é para ser uma celebração de uma semana inteira que você passou com Deus. Se você não passou uma semana com Deus, o sábado sempre vai ser um fardo pra gente. Eu acho que uma das coisas interessantes sobre o que você disse sobre celebração, Deus, a primeira coisa que Deus santificou na Bíblia, no relato bíblico, foi o sábado, né? Deus santificou o tempo, né? Que é um negócio curioso, porque Deus criou tantas coisas materiais, né? Montanhas, mares, animais e tudo, né? Que há. Mas a primeira coisa que foi santificada foi o tempo. Né? E da mesma forma que nós temos aniversários, né, e festas comemorativas que a gente trata como especial, o sábado a gente às vezes trata como uma coisa do pode não pode, como você disse, né? É uma celebração, a celebração da criação, né? E o que é muito bonito para mim é que Deus santificou o primeiro sábado, mas depois disso ele convida com que cada um de nós santifique na sua própria realidade, no seu próprio contexto, né? Então, eu aqui com a minha família tento o melhor para santificar o sábado, para ser separado, para criar uma atmosfera especial do meu jeito, na minha realidade. Você, com o seu marido, com seus filhos, deve fazer de outra forma diferente, né? Então, é difícil às vezes a gente falar, olha, é assim que tem que ser, né? Mas se eu pudesse te perguntar assim, que diretrizes assim, você acha que a gente poderia ter em mente para a gente poder santificar o sábado, para a gente ter um espírito que a gente está receptivo a essa presença santa de Deus? Uhum. Eu acho que para iniciar o sábado foi o que eu disse com relação ao preparo da semana. A nossa semana precisa olhar para o sábado, né? Para o sábado ser um dia santo na nossa vida, de forma prática e não só na forma teórica, né? Eu acho que como diretrizes a gente precisa buscar na palavra de Deus. A Bíblia revela muito sobre o sábado. Não é um dia para a gente fazer qualquer coisa. A gente não faz aquilo que a gente quer. Deus deixou isso muito claro. Deus falou Ele mesmo. O sábado não é o dia para você fazer coisas dos seus próprios interesses. Não é o que mais te agrada. É um dia deleitoso. Mas um dia deleitoso em mim, naquilo que eu estou pedindo para você e naquilo que eu vou te guiar para você fazer. Então, eu acho que basta a cada um de nós buscarmos na palavra de Deus. E como Adventista do Sétimo Dia, Ellen White deixou muita revelação para a gente no sentido do sábado, diretrizes e boas referências para a gente seguir como família, para a gente conseguir santificar o sábado da forma como Deus se agrada que a gente santifique. Porque, no final das contas, é um ato de louvor. E quando a gente faz um ato de louvor para Deus, o ato de louvor não é aquilo que a gente mais gosta de fazer e entrega para Deus, porque esse é o meu dom, é assim que eu sei fazer. O ato de louvor é a gente perguntar a Deus, como o Senhor gosta de ser louvado? Como o Senhor gosta de ser adorado nesse dia? E quando a gente faz essa pergunta em humildade, em oração para Deus, no estudo da Bíblia, Deus vai revelar para a gente. Muito bom. Eu queria terminar a nossa conversa levando mais para o lado assim de evangelístico, né? O sábado ele é um sinal diferente, né? É um sinal. Se a gente olhar, não precisamos ler lá, mas eu vou só falar o verso. Êxodo 31, 16 a 17 diz que os israelitas terão que guardar o sábado, né? Aí no verso 17 diz: isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, né? Porque em 6 dias Deus criou os céus e a terra. Então é um sinal, né? E quer queira, quer não, é uma coisa diferente. É uma coisa que faz as pessoas perguntarem. Quando eu não era adventista, eu trabalhava com um rapaz que era adventista. E eu achava uma coisa misteriosa, que ele não trabalhava no sábado. E o que esse cara está fazendo? Quer dizer, chama atenção e levanta a curiosidade. E eu queria saber, na sua experiência, eu sei que você tem alguns contatos que você faz online, às vezes, nas mídias sociais,
e você já me comentou comigo antes, de algumas pessoas que ficaram curiosas sobre você falar que guarda o sábado, enfim, em conversas paralelas. Diga para nós, como é que você acha que o sábado pode criar oportunidades para a gente conversar de Jesus com pessoas que não são adventistas ou nem cristãs? O sábado cria oportunidades porque o sábado é uma coisa diferente do que todo mundo tem feito, né? Então surge curiosidade, acho que é uma curiosidade muito natural. Quando eu divido as coisas que a gente faz no sábado, a nossa rotina de sábado, gera primeiramente curiosidade. Por quê? Como? Né? E depois o meu testemunho, mais do que minhas palavras, dizem, o que eu relato do meu sábado para as pessoas que me ouvem, as pessoas que têm interesse, os meus amigos. É um dia que a gente tem algumas tradições familiares, mas não são as tradições que a gente cumpre para guardar o sábado. São tradições que a gente mantém porque eu acredito que nessas tradições elas nos aproximam de um melhor cumprimento do mandamento. Então, para chegar até o mandamento, eu faço essas tradições porque, para mim, na escolha da minha família, isso me ajuda a me aproximar para cumprir o mandamento, né? E não faço as tradições para que o mandamento seja cumprido, entendeu? A diferença. Então, por exemplo, a nível pessoal, Ellen, escolho não entrar nas mídias sociais de sábado, especialmente Instagram, porque o WhatsApp é uma mídia social, mas como a gente não tem família perto, acaba sendo um meio de comunicação para conversar com a família no dia de sábado. Mas em especial, assim, Instagram, Twitter, Facebook, essas coisas que tomam tempo, eu fiz para mim uma tradição de não entrar nessas tipo de mídia de sábado, porque eu senti que tira o meu foco da minha família. Às vezes eu sento para ver uma coisa rápido, acaba indo meia hora, 40 minutos, eu nem percebi de um momento que eu poderia tá curtindo com a minha família e com Deus, né? Então, esse tipo de coisa que eu falo para as pessoas. No sábado nós temos algumas tradições familiares, a gente não liga a televisão, a gente não vai para as lojas, a gente não faz compras, a gente se curte. E se curtir, parar no tempo que a gente vive hoje, é uma grande loucura. No mundo que a gente vive hoje, parar é loucura. Ninguém para hoje. Ninguém para. Parar para quê? Para ficar em família? Para tomar uma refeição especial junto na mesa? Para estudarem a Bíblia juntos? Isso não existe. Então, eu acho que gera curiosidade, e a curiosidade, num coração sincero, o Espírito Santo tem muito trabalho, tem muito espaço para trabalhar. Com certeza. E eu não me tomo tempo em conversar, em explicar biblicamente. Eu só tomo tempo em testemunhar como que é o nosso sábado e o que o sábado tem feito pela nossa família. E isso eu já sei que Deus tem abençoado, o Espírito Santo tem movido muito no coração de pessoas que ouvem testemunho. Nosso testemunho é uma forma de louvor a Deus, e a gente tem que sempre testemunhar do sábado, de outras coisas que Deus faz por nós. E eu acho que o nosso testemunho do sábado é muito forte, a gente tem que ter sempre muita responsabilidade e pedir sempre muita guia do Espírito Santo para que a gente possa retratar o sábado da melhor forma, que mais agrade a Deus. Amém. Provar e ver de que o Senhor é bom, né? E eu acho que o sábado é como a graça de Deus, né? Não importa o que você faça, o sábado sempre chega depois da sexta, né? E a graça de Deus também, ela está sempre ali pronta para nos ajudar. Então, se você guardava o sábado e não guarda mais, é como a Ellen disse, tente de novo, pause, teste a Deus e veja se Ele não vai te ajudar, né? O sábado, eu costumo dizer que é o dia das coisas que não tem preço, né? Família não tem preço, amizade não tem preço, a paz, o descanso não tem preço. Então, que você possa encontrar no sábado o deleite de fazer a vontade de Deus, de estar em paz, saber que Deus te aceita e te ama. E eu desafio você a guardar o sábado, desafio você a encontrar Jesus, esse Jesus que te ama, que morreu por você na cruz, e que Ele possa te trazer a paz que excede todo entendimento nesse sábado. Ellen, muito obrigado pela participação, foi uma bênção dividir a lição com você, e que Deus abençoe você e sua família. Vamos orar? Você ore pra gente? Querido Deus, obrigado, Senhor, porque lá na primeira semana da história desse mundo, o Senhor pensou em nós, o Senhor criou o mundo para nós, e o Senhor criou o sábado para nós. É o dia do nosso encontro especial,
É o dia que o Senhor nos lembra que o Senhor é o nosso provedor, que o Senhor completará tudo aquilo que nós fizemos e o que faltar, que o Senhor vai nos manter, que o Senhor nos manteve no passado, mantém hoje e nos manterá no futuro. Que o Senhor possa sempre nos guiar à verdade, em específico em relação ao sábado, que possamos te adorar, aprender cada vez mais te santificar e te louvar nesse dia, com as nossas ações, com as nossas palavras, que possamos ser abençoados a cada sábado, Senhor, por estarmos guardando esse mandamento, que visa o nosso bem, a nossa proteção, o nosso crescimento. Obrigada, meu Deus, pela dádiva do sábado, que possamos ser sempre boas e fiéis testemunhas daquilo que o Senhor faz por nós, através da sua lei e através também do seu santo e maravilhoso dia. Te entregamos, Pai, nossa vida em tuas mãos. Te pedimos isso por Jesus. Amém. Amém.